Livro O Semeador do Bem, de Kleber Galhardi, da editora Boa Nova. E nós vamos ler esse livro hoje. Vai ter 3 leituras do mesmo livro, né? Para colocar para dormir, se quiser ouvir enquanto dorme. Então, começando. O Semeador do Bem. Aquele que semeia saiu a semear. Betinho era um menino alegre e inteligente. Gostava de fazer os deveres de casa e da escola. Tinha um amor muito grande pela natureza. Toda vez que um amigo ou irmão precisava de alguma coisa, ele estava sempre disposto a ajudar. Próximo à sua casa tinha um lago. O menino adorava brincar lá e ficar admirando a beleza do lugar. Olhava os peixes, ouvia o canto dos pássaros, sem falar que de vez em quando tomava banho no rio com os amigos e os irmãos. Certa tarde, ao voltar de um passeio, Betinho encontrou um saquinho embaixo de uma árvore. Dentro dele havia algumas sementes que ele jamais tinha visto, lindas, diferentes e com algo especial. Elas brilhavam. Essas sementes brilhavam uma cor luminosa, dourada, incandescente. Como amava a natureza, Betinho decidiu que iria plantar aquelas sementes. Procurou um lugar que não tinha árvore alguma e semeou o solo. Todos os dias, o garoto feliz passeava para cuidar do seu plantio. Tempos depois, uma planta apareceu no local. Contente com o sucesso do seu empenho, Betinho queria saber que árvore seria aquela. Era diferente de todas as que conhecia. O tempo foi passando e a árvore foi ficando grande, linda e frondosa. Em um daqueles dias ensolarados, o menino Betinho e seus amigos começaram a brincar na acolhedora sombra da árvore. Betinho estava feliz por ter plantado aquela semente. Lembrou-se de que havia guardado o saquinho e resolveu mostrá-lo aos colegas. Então Betinho interrompeu a brincadeira ao pé da árvore e convidou os amigos para irem à casa dele. Já em casa, quando Betinho abriu a gaveta da cômoda do seu quarto, onde ele guardava o seu saquinho de sementes, e retirou o saquinho, tomou um susto. Existiam novas sementes lá dentro. Ele ficou espantado e pensou: meu Deus, será que alguém está brincando comigo? As sementes se multiplicaram. Sem entender o que estava acontecendo, Betinho resolveu pedir ajuda aos pais, ao pai e à mãe. Após ouvi-lo, a mãe comentou: filho, não se assuste. Será que você não está se confundindo? A mãe Dona Antônia disse. Talvez restassem sementes e você não percebeu. Mamãe, tenho certeza de que eu plantei todas elas. O pai de Betinho, seu Urbano, deu um abraço no filho e sugeriu: esta noite, antes de se deitar, faça uma prece, meu filho, e peça ajuda ao seu anjo guardião. Talvez receba uma resposta. Tranquilizado, Betinho voltou a brincar com os amigos. Decidiu que a noite iria seguir o amoroso conselho da prece. O menino assim o fez. Antes de adormecer, fez uma breve oração, com muita fé, pedindo auxílio ao seu anjo guardião. Ao olhar para o lado, deitado na cama, Betinho viu um homem. Ele olhava para o menino e sorrindo comentou: não se assuste, sou amigo e vim trazer a resposta que pediu. Você é o anjo sobre o qual meu pai e minha mãe comentaram? Sim, sou um amigo espiritual. Conhecemos-nos há muito tempo. Então o senhor acredita que as sementes que encontrei podem se multiplicar? Perguntou Betinho. O homem se aproximou e disse: meu filho, continue semeando. Você tem uma missão especial.
plantar sementes. As respostas, com o tempo, aparecerão. E serão muitas sementes? Perguntou o menino. Não se preocupe com a quantidade. Apenas plante e deixe que Deus faça o resto. Na hora certa, saberá o motivo de essas sementes estarem em suas mãos. Betinho acordou disposto e sorridente como sempre. Levantou-se, fez a sua higiene pessoal e foi tomar o café da manhã. Deixou o quarto impecavelmente organizado. Contou o sonho aos pais, repetindo a eles as palavras do seu anjo guardião. Os pais ficaram satisfeitos e pediram que ele continuasse a plantar as sementes. O menino correu para o quarto, abriu a gaveta, pegou novas sementes e foi procurar outro local para semear. Tempos depois, uma pequena árvore cresceu. Betinho cuidava de sua planta, quando novas crianças começaram a aparecer. — O que está fazendo? Perguntou Maria Clemen, uma das meninas. — Cuidando desta árvore, ele respondeu. — Podemos ajudá-lo? Perguntaram os amigos Alho, Tiana, Virgílio e Sobral e Gabriel. — Claro que sim, vou precisar mesmo de ajuda. Tenho muitas para plantar. Qual é o nome dessa árvore? Indagou um dos meninos. Betinho pensou e respondeu. Chama-se Geal. Geal? Sim, a partir de agora esse será o seu nome e dará frutos de amor riqueza, vivacidade e caridade. Os novos amigos gostaram e começaram a ajudar Betinho. Então ele teve uma ideia. Perguntou aos colegas: vocês gostariam de ficar com esta árvore? Peço somente que tenham responsabilidade e cuidem muito bem dela. Os amigos ficaram muito felizes e aceitaram o presente. Eram vários amigos chegando para auxiliar Betinho a expandir a sua plantação de novas árvores. Após se despedir deles, Betinho ficou pensando. Como as sementes se multiplicavam, era impossível cuidar de todas as árvores. Então, ele precisaria de ajuda. Foi então que decidiu que plantaria muitas sementes e encontraria pessoas para cuidar das árvores que começariam a crescer. O tempo foi passando e Betinho já não sabia mais quantas árvores ele tinha plantado. Eram muitas. A cada uma ele dava um nome. Geil, Anália, Franco, Alain, Jecp, Kardec, Gema, Geal, Lassance, Bezerra de Menezes, Gabriel. Em uma tarde de sol após a aula, Betinho chegou e foi procurar o saquinho. E para sua surpresa, não existiam mais sementes nele. O garoto revirou o móvel para tentar encontrá-las, achando que tivessem caído ali. Porém, nada achou. Ficou o restante do dia entristecido. Afinal, ele gostava muito de plantar as sementes e ver em tanta vida novas árvores crescerem. Antes de dormir, fez uma oração e pediu ajuda. Ao acordar, não se lembrava de sonho algum. Como não havia aula naquele dia, Betinho resolveu fazer uma caminhada. Ainda pensando nas sementes, foi andando até chegar a uma rua, onde leu o nome, Rua dos Guaranis. O dia estava muito bonito, com poucas nuvens e bastante ensolarado. Após andar mais uns minutos, Betinho encontrou uma enorme árvore e embaixo uma multidão. Caminhou mais um pouco e viu que todos ali prestavam atenção em um homem que fazia um comentário sobre Jesus. O menino ficou em silêncio, escutando o que falavam sobre o Cristo. Quando terminou o comentário, o homem veio em direção a Betinho. — Olá, Betinho, tudo bem? — Tudo, mas o senhor me conhece? — Sim, eu estava aguardando a sua chegada. O homem sorriu e acrescentou: — Pode me chamar de tio Chico. — Está bem, tio Chico. Mais tranquilo, o menino perguntou: que lugar é este e o que as pessoas estão fazendo aqui? Aí o tio Chico respondeu: este lugar chama-se União.
Tio Chico olhou para Betinho e continuou: Está vendo esta árvore? Sim, respondeu Betinho. Meu filho, esta árvore chama-se conhecimento. Conhecimento edificante. Aqui na União somos semeadores da árvore do conhecimento que ilumina, que abre todos os nossos canais para o sentimento das melhores coisas. Após a fala do homem, uma semente iluminada caiu no chão. Betinho abaixou-se e a pegou. Eu conheço essa semente. Plantei muitas delas e infelizmente as minhas não apareceram mais. E o tio Chico, sorridente, olhou para Betinha e acrescentou: Você é mais um dos mensageiros desse conhecimento iluminado. Junto com milhares de pessoas, veio ao mundo para ajudar a plantar a árvore que o Cristo nos deixou há mais de 2000 anos. A árvore do conhecimento, da autopercepção mais elevada. Com um ar de dúvida, Betinho perguntou: Mas por que as minhas sementes desapareceram? Satisfazendo a curiosidade infantil, tio Chico explicou: Porque era necessário que você viesse fazer parte da união e se juntasse às outras pessoas. E tem outra coisa, é necessário conhecer os frutos da árvore. Que frutos, tio Chico? Os frutos que o conhecimento edificante promove. São muitos: caridade, virtude, sabedoria, paz, equilíbrio, trabalho, vigor, riqueza e muitas virtudes que aparecerão em seu coração, cheias de beleza. O menino queria ter certeza de que havia entendido a mensagem. Quer dizer que eu sou mais um dos amigos da união que planta as árvores do conhecimento edificante de Cristo? Sim, desde a primeira semente plantada, muitos estão sendo beneficiados pelo seu trabalho. Posso frequentar este lugar? Claro, meu filho, foi por isso que as sementes desapareceram, para que você conhecesse a origem delas, que é a árvore do conhecimento edificante. Tio Chico olhou para o relógio. Percebendo as horas, recomendou ao menino: Você precisa voltar para casa, Betinho, mas venha quando desejar. Este lugar estará sempre de portas abertas para você. Betinho sorriu e fez ainda uma pergunta: Será que as sementes voltarão a aparecer? E o homem abraçou o menino e falou: Volte para casa, meu filho. Betinho voltou feliz para casa, entrou correndo e foi direto para o quarto. Abriu a gaveta da cômoda e viu que algo brilhava. Eram mais sementes e mais sementes. Feliz, deu um grito e disse: Obrigado, Jesus. Obrigado, conhecimento que edifica. Obrigada, Cristo. Conte, amigo, para plantar a árvore do conhecimento que edifica. Do conhecimento que abre as percepções para o que realmente é bom e eleva e traz a nossa verdade diante da realidade. Betinho percebeu que estava com fome. Ouvindo os irmãos chegarem, foi para a cozinha e viu a família reunida. Com um brilho nos olhos, contou a todos o que havia acontecido. Felizes e aconselhados pelos pais, todos se uniram para uma oração. Após um delicioso almoço, o garoto saiu com um saquinho de sementes cantarolando: Obrigado, obrigado, meu anjo de guarda. Obrigado, Cristo, obrigado, conhecimento que edifica e eleva o meu ser, por ensinar a todos o amor. Ajuda-me a vida inteira a ser bom semeador. Ajuda-me a vida inteira a ser bom semeador. Livra-me do preconceito e abre as minhas percepções. Uma outra semente, enfim, caiu em boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Uma outra semente, enfim, caiu em boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60, outros 30. E aqui é uma citação de Marcos 4:8.
Hoje, Betinho, aos 93 anos de idade, incansável, não parou de semear. A mais nova semente que foi lançada em solo fértil foi na cidade Moeda, em Minas Gerais. Mais uma nova plantinha surgiu. Ele a deu o nome de Casa do Caminho, GC. E as sementes que vieram depois de Betinho só tiveram a prosperar. Os filhos e filhas, netos e bisnetas foram seguindo o caminho. Do que diz, uma outra semente, enfim, caiu em boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30, livres de preconceitos e abertos à iluminação. É impossível ler e não se apaixonar pela história de Betinho. O menino encontra um saco de sementes mágicas e passa a plantá-las. Com o tempo, novos amigos apresentam-se para colaborar e o resultado é um mundo mais acolhedor e iluminado. Betinho ensina que a vida pode e deve ser muito interessante se tivermos a iniciativa e o compromisso de torná-la melhor. Afinal, nunca é tarde para semear o bem. Quer ouvir de novo a história? Vamos lá! Semeador do bem, aquele que semeia saiu a semear. Betinho era um menino alegre e inteligente. Gostava de fazer os deveres de casa e da escola. Tinha um amor muito grande pela natureza. Toda vez que um amigo ou irmão precisava de alguma coisa, ele estava sempre disposto a ajudar. Próximo à sua casa tinha um lago. O menino adorava brincar lá e ficar admirando a beleza do lugar. Olhava os peixes, ouvia o canto dos pássaros, sem falar que de vez em quando tomava banho no rio com os amigos e os irmãos. Certa tarde, ao voltar de um passeio, Betinho encontrou um saquinho embaixo de uma árvore. Dentro dele havia algumas sementes que ele jamais tinha visto. Lindas, diferentes e com algo especial. Elas brilhavam. Essas sementes brilhavam uma cor luminosa, dourada e incandescente. Como amava a natureza, Betinho decidiu que iria plantar aquelas sementes. Procurou um lugar que não tinha árvore alguma e semeou o solo. Todos os dias, o garoto feliz passeava para cuidar do seu plantio. Tempos depois, uma planta apareceu no local. Contente com o sucesso do seu empenho, Betinho queria saber que árvore seria aquela. Era diferente de todas as que conhecia. O tempo foi passando e a árvore foi ficando grande, linda e frondosa. Em um daqueles dias ensolarados, o menino Betinho e seus amigos começaram a brincar na acolhedora sombra da árvore. Betinho estava feliz por ter plantado aquela semente. Lembrou-se de que havia guardado o saquinho e resolveu mostrá-lo aos colegas. Então Betinho interrompeu a brincadeira ao pé da árvore e convidou os amigos para irem à casa dele. Já em casa, quando Betinho abriu a gaveta da cômoda do seu quarto, onde ele guardava o seu saquinho de sementes, e retirou o saquinho, tomou um susto. Existiam novas sementes lá dentro. Ele ficou espantado e pensou: meu Deus, será que alguém está brincando comigo? As sementes se multiplicaram. Sem entender o que estava acontecendo, Betinho resolveu pedir ajuda aos pais, ao pai e à mãe. Após ouvi-lo, a mãe comentou: filho, não se assuste. Será que você não está se confundindo? A mãe Dona Antônia disse. Talvez restassem sementes e você não percebeu. Mamãe, tenho certeza de que eu plantei todas elas. O pai de Betinho, seu Urbano, deu um abraço no filho e sugeriu: esta noite, antes de se deitar, faça uma prece, meu filho, e peça ajuda ao seu anjo guardião
Talvez receba uma resposta. Tranquilizado, Betinho voltou a brincar com os amigos. Decidiu que à noite iria seguir o amoroso conselho da prece. O menino assim o fez. Antes de adormecer, fez uma breve oração, com muita fé, pedindo auxílio ao seu anjo guardião. Ao olhar para o lado, deitado na cama, Betinho viu um homem. Ele olhava para o menino e sorrindo comentou: "Não se assuste, sou amigo e vim trazer a resposta que pediu. Você é o anjo sobre o qual meu pai e minha mãe comentaram? Sim, sou um amigo espiritual. Conhecemos-nos há muito tempo. Então o senhor acredita que as sementes que encontrei podem se multiplicar?" perguntou Betinho. O homem se aproximou e disse: "Meu filho, continue semeando. Você tem uma missão especial: plantar sementes. As respostas, com o tempo, aparecerão." "E serão muitas sementes?" perguntou o menino. "Não se preocupe com a quantidade. Apenas plante e deixe que Deus faça o resto. Na hora certa, saberá o motivo de essas sementes estarem em suas mãos." Betinho acordou disposto e sorridente como sempre. Levantou-se, fez a sua higiene pessoal e foi tomar o café da manhã. Deixou o quarto impecavelmente organizado. Contou o sonho aos pais, repetindo a eles as palavras do seu anjo guardião. Os pais ficaram satisfeitos e pediram que ele continuasse a plantar as sementes. O menino correu para o quarto, abriu a gaveta, pegou novas sementes e foi procurar outro local para semear. Tempos depois, uma pequena árvore cresceu. Betinho cuidava de sua planta e quando novas crianças começaram a aparecer. "O que está fazendo?" perguntou Maria Clemen, uma das meninas. "Cuidando desta árvore", ele respondeu. "Podemos ajudá-lo?" Perguntaram os amigos Alho, Tiana, Virgílio e Sobral e Gabriel. "Claro que sim, vou precisar mesmo de ajuda. Tenho muitas para plantar. Qual é o nome dessa árvore?" indagou um dos meninos. Betinho pensou e respondeu: "Chama-se Geal." "Geal? Sim, a partir de agora esse será o seu nome e dará frutos de amor riqueza, vivacidade e caridade." Os novos amigos gostaram e começaram a ajudar Betinho. Então ele teve uma ideia. Perguntou aos colegas: "Vocês gostariam de ficar com esta árvore? Peço somente que tenham responsabilidade e cuidem muito bem dela." Os amigos ficaram muito felizes e aceitaram o presente. Eram vários amigos chegando para auxiliar Betinho a expandir a sua plantação de novas árvores. Após se despedir deles, Betinho ficou pensando: como as sementes se multiplicavam, era impossível cuidar de todas as árvores, então ele precisaria de ajuda. Foi então que decidiu que plantaria muitas sementes e encontraria pessoas para cuidar das árvores que começariam a crescer. O tempo foi passando e Betinho já não sabia mais quantas árvores ele tinha plantado. Eram muitas. A cada uma ele dava um nome: Geil, Anália, Franco, Alain, Jequpe, Kardec, Gema, Geal, Lassance, Bezerra de Menezes, Gabriel. Em uma tarde de sol após a aula, Betinho chegou e foi procurar o saquinho. E para sua surpresa, não existiam mais sementes nele. O garoto revirou o móvel para tentar encontrá-las, achando que tivessem caído ali. Porém, nada achou. Ficou o restante do dia entristecido. Afinal, ele gostava muito de plantar as sementes e ver em tanta vida novas árvores crescerem. Antes de dormir, fez uma oração e pediu ajuda. Ao acordar, não se lembrava de sonho algum. Como não havia aula naquele dia, Betinho resolveu fazer uma caminhada. Ainda pensando nas sementes, foi andando
até chegar a uma rua, onde leu o nome Rua dos Guaranis. O dia estava muito bonito, com poucas nuvens e bastante ensolarado. Após andar mais uns minutos, Betinho encontrou uma enorme árvore e embaixo uma multidão. Caminhou mais um pouco e viu que todos ali prestavam atenção em um homem que fazia um comentário sobre Jesus. O menino ficou em silêncio, escutando o que falavam sobre o Cristo. Quando terminou o comentário, o homem veio em direção a Betinho. Olá, Betinho, tudo bem? Tudo, mas o senhor me conhece? Sim, eu estava aguardando a sua chegada. O homem sorriu e acrescentou, pode me chamar de tio Chico. Está bem, tio Chico. Mais tranquilo, o menino perguntou, que lugar é este e o que as pessoas estão fazendo aqui? Aí o tio Chico respondeu, este lugar chama-se União. Tio Chico olhou para Betinho e continuou, está vendo esta árvore? Sim, respondeu Betinho. Meu filho, esta árvore chama-se conhecimento. Conhecimento edificante. Aqui na União somos semeadores da árvore do conhecimento que ilumina, que abre todos os nossos canais para o sentimento das melhores coisas. Após a fala do homem, uma semente iluminada caiu no chão. Betinho abaixou-se e a pegou. Eu conheço essa semente. Plantei muitas delas e infelizmente as minhas não apareceram mais. E o tio Chico, sorridente, olhou para Betinho e acrescentou, você é mais um dos mensageiros desse conhecimento iluminado. Junto com milhares de pessoas, veio ao mundo para ajudar a plantar a árvore que o Cristo nos deixou há mais de 2000 anos. A árvore do conhecimento, da autopercepção mais elevada. Com um ar de dúvida, Betinho perguntou, mas por que as minhas sementes desapareceram? Satisfazendo a curiosidade infantil, tio Chico explicou, porque era necessário que você viesse fazer parte da união e se juntasse às outras pessoas. E tem outra coisa, é necessário conhecer os frutos da árvore. Que frutos, tio Chico? Os frutos que o conhecimento edificante promove. São muitos: caridade, virtude, sabedoria, paz, equilíbrio, trabalho, vigor, riqueza e muitas virtudes que aparecerão em seu coração, cheias de beleza. O menino queria ter certeza de que havia entendido a mensagem. Quer dizer que eu sou mais um dos amigos da união que planta as árvores do conhecimento edificante de Cristo? Sim, desde a primeira semente plantada, muitos estão sendo beneficiados pelo seu trabalho. Posso frequentar este lugar? Claro, meu filho, foi por isso que as sementes desapareceram, para que você conhecesse a origem delas, que é a árvore do conhecimento edificante. Tio Chico olhou para o relógio. Percebendo as horas, recomendou ao menino, você precisa voltar para casa, Betinho, mas venha quando desejar, este lugar estará sempre de portas abertas para você. Betinho sorriu e fez ainda uma pergunta. Será que as sementes voltarão a aparecer? Que o homem abraçou o menino e falou, volte para casa, meu filho. Betinho voltou feliz para casa, entrou correndo e foi direto para o quarto. Abriu a gaveta da cômoda e viu que algo brilhava. Eram mais sementes e mais sementes. Feliz, deu um grito e disse, obrigado, Jesus, obrigado, conhecimento que edifica, obrigada, Cristo. Conte, amigo, para plantar a árvore do conhecimento que edifica, do conhecimento que abre as percepções para o que realmente é bom e eleva e traz a nossa verdade diante da realidade. Betinho percebeu que estava com fome. Ouvindo os irmãos chegarem, foi para a cozinha e viu a família reunida. Com um brilho nos olhos, contou a todos o que havia acontecido. Felizes e aconselhados pelos pais, todos se uniram para uma oração.
Após um delicioso almoço, o garoto saiu com um saquinho de sementes cantarolando: Obrigado, obrigado, meu anjo de guarda. Obrigado, Cristo, obrigado, conhecimento que edifica e eleva o meu ser, por ensinar a todos o amor. Ajuda-me a vida inteira a ser bom semeador. Ajuda-me a vida inteira a ser bom semeador. Livra-me do preconceito e abre as minhas percepções. Uma outra semente, enfim, caiu em boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Uma outra semente, enfim, caiu em boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60, outros 30. E aqui é uma citação de Marcos 4:8. Hoje, Betinho, aos 93 anos de idade, incansável, não parou de semear. A mais nova semente que foi lançada em solo fértil foi na cidade Moeda, em Minas Gerais. Mais uma nova plantinha surgiu. Ele a deu o nome de Casa do Caminho, GEC. E as sementes que vieram depois de Betinho só tiveram a prosperar. Os filhos e filhas, netos e bisnetas foram seguindo o caminho. Do que diz, uma outra semente, enfim, caiu em boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30, livres de preconceitos e abertos à iluminação. É impossível ler e não se apaixonar pela história de Betinho. O menino encontra um saco de sementes mágicas e passa a plantá-las. Com o tempo, novos amigos apresentam-se para colaborar e o resultado é um mundo mais acolhedor e iluminado. Betinho ensina que a vida pode e deve ser muito interessante se tivermos a iniciativa e o compromisso de torná-la melhor. Afinal, nunca é tarde para semear o bem. Quer ouvir de novo a história? Vamos lá! Semeador do bem, aquele que semeia saiu a semear. Betinho era um menino alegre e inteligente. Gostava de fazer os deveres de casa e da escola. Tinha um amor muito grande pela natureza. Toda vez que um amigo ou irmão precisava de alguma coisa, ele estava sempre disposto a ajudar. Próximo à sua casa tinha um lago. O menino adorava brincar lá e ficar admirando a beleza do lugar. Olhava os peixes, ouvia o canto dos pássaros, sem falar que de vez em quando tomava banho no rio com os amigos e os irmãos. Certa tarde, ao voltar de um passeio, Betinho encontrou um saquinho embaixo de uma árvore. Dentro dele havia algumas sementes que ele jamais tinha visto. Lindas, diferentes e com algo especial. Elas brilhavam. Essas sementes brilhavam uma cor luminosa, dourada e incandescente. Como amava a natureza, Betinho decidiu que iria plantar aquelas sementes. Procurou um lugar que não tinha árvore alguma e semeou o solo. Todos os dias, o garoto feliz passeava para cuidar do seu plantio. Tempos depois, uma planta apareceu no local. Contente com o sucesso do seu empenho, Betinho queria saber que árvore seria aquela. Era diferente de todas as que conhecia. O tempo foi passando e a árvore foi ficando grande, linda e frondosa. Em um daqueles dias ensolarados, o menino Betinho e seus amigos começaram a brincar na acolhedora sombra da árvore. Betinho estava feliz por ter plantado aquela semente. Lembrou-se de que havia guardado o saquinho e resolveu mostrá-lo aos colegas. Então Betinho interrompeu a brincadeira ao pé da árvore e convidou os amigos para irem à casa dele. Já em casa,
quando Betinho abriu a gaveta da cômoda do seu quarto, onde ele guardava o seu saquinho de sementes, e retirou o saquinho, tomou um susto. Existiam novas sementes lá dentro. Ele ficou espantado e pensou: meu Deus, será que alguém está brincando comigo? As sementes se multiplicaram. Sem entender o que estava acontecendo, Betinho resolveu pedir ajuda aos pais, ao pai e à mãe. Após ouvi-lo, a mãe comentou: filho, não se assuste. Será que você não está se confundindo? A mãe Dona Antônia disse. Talvez restassem sementes e você não percebeu. Mamãe, tenho certeza de que eu plantei todas elas. O pai de Betinho, seu Urbano, deu um abraço no filho e sugeriu: esta noite, antes de se deitar, faça uma prece, meu filho, e peça ajuda ao seu anjo guardião. Talvez receba uma resposta. Tranquilizado, Betinho voltou a brincar com os amigos. Decidiu que a noite iria seguir o amoroso conselho da prece. O menino assim o fez. Antes de adormecer, fez uma breve oração, com muita fé, pedindo auxílio ao seu anjo guardião. Ao olhar para o lado, deitado na cama, Betinho viu um homem. Ele olhava para o menino e sorrindo comentou: não se assuste. Sou amigo e vim trazer a resposta que pediu. Você é o anjo sobre o qual meu pai e minha mãe comentaram? Sim, sou um amigo espiritual. Conhecemos-nos há muito tempo. Então o senhor acredita que as sementes que encontrei podem se multiplicar? Perguntou Betinho. O homem se aproximou e disse: meu filho, continue semeando. Você tem uma missão especial: plantar sementes. As respostas, com o tempo, aparecerão. E serão muitas sementes? Perguntou o menino. Não se preocupe com a quantidade. Apenas plante e deixe que Deus faça o resto. Na hora certa, saberá o motivo de essas sementes estarem em suas mãos. Betinho acordou disposto e sorridente como sempre. Levantou-se, fez a sua higiene pessoal e foi tomar o café da manhã. Deixou o quarto impecavelmente organizado. Contou o sonho aos pais, repetindo a eles as palavras do seu anjo guardião. Os pais ficaram satisfeitos e pediram que ele continuasse a plantar as sementes. O menino correu para o quarto, abriu a gaveta, pegou novas sementes e foi procurar outro local para semear. Tempos depois, uma pequena árvore cresceu. Betinho cuidava de sua planta e quando novas crianças começaram a aparecer. O que está fazendo? Perguntou Maria Clemen, uma das meninas. Cuidando desta árvore, ele respondeu. Podemos ajudá-lo? Perguntaram os amigos Alho, Tiana, Virgílio e Sobral e Gabriel. Claro que sim, vou precisar mesmo de ajuda. Tenho muitas para plantar. Qual é o nome dessa árvore? Indagou um dos meninos. Betinho pensou e respondeu: chama-se Geal. Geal? Sim, a partir de agora este será o seu nome e dará frutos de amor riqueza, vivacidade e caridade. Os novos amigos gostaram e começaram a ajudar Betinho. Então ele teve uma ideia. Perguntou aos colegas: vocês gostariam de ficar com esta árvore? Peço somente que tenham responsabilidade e cuidem muito bem dela. Os amigos ficaram muito felizes e aceitaram o presente. Eram vários amigos chegando para auxiliar Betinho a expandir a sua plantação de novas árvores. Após se despedir deles, Betinho ficou pensando: como as sementes se multiplicavam, era impossível cuidar de todas as árvores, então ele precisaria de ajuda. Foi então que decidiu que plantaria muitas sementes e encontraria pessoas para cuidar das árvores que começariam a crescer. O tempo foi passando
e Betinho já não sabia mais quantas árvores ele tinha plantado. Eram muitas. A cada uma ele dava um nome: Geil, Anália, Franco, Alain, Jecpe, Kardec, Gema, Geal, Lassance, Bezerra de Menezes, Gabriel. Em uma tarde de sol após a aula, Betinho chegou e foi procurar o saquinho. E para sua surpresa, não existiam mais sementes nele. O garoto revirou o móvel para tentar encontrá-las, achando que tivessem caído ali. Porém, nada achou. Ficou o restante do dia entristecido. Afinal, ele gostava muito de plantar as sementes e ver em tanta vida novas árvores crescerem. Antes de dormir, fez uma oração e pediu ajuda. Ao acordar, não se lembrava de sonho algum. Como não havia aula naquele dia, Betinho resolveu fazer uma caminhada. Ainda pensando nas sementes, foi andando até chegar a uma rua, onde leu o nome: Rua dos Guaranis. O dia estava muito bonito, com poucas nuvens e bastante ensolarado. Após andar mais uns minutos, Betinho encontrou uma enorme árvore e embaixo uma multidão. Caminhou mais um pouco e viu que todos ali prestavam atenção em um homem que fazia um comentário sobre Jesus. O menino ficou em silêncio, escutando o que falavam sobre o Cristo. Quando terminou o comentário, o homem veio em direção a Betinho. Olá, Betinho, tudo bem? Tudo, mas o senhor me conhece? Sim, eu estava aguardando a sua chegada. O homem sorriu e acrescentou: pode me chamar de tio Chico. Está bem, tio Chico. Mais tranquilo, o menino perguntou: que lugar é este e o que as pessoas estão fazendo aqui? Aí o tio Chico respondeu: este lugar chama-se União. Tio Chico olhou para Betinho e continuou: está vendo esta árvore? Sim, respondeu Betinho. Meu filho, esta árvore chama-se conhecimento. Conhecimento edificante. Aqui na União somos semeadores da árvore do conhecimento que ilumina, que abre todos os nossos canais para o sentimento das melhores coisas. Após a fala do homem, uma semente iluminada caiu no chão. Betinho abaixou-se e a pegou. Eu conheço essa semente. Plantei muitas delas e infelizmente as minhas não apareceram mais. E o tio Chico, sorridente, olhou para Betinho e acrescentou: você é mais um dos mensageiros desse conhecimento iluminado. Junto com milhares de pessoas, veio ao mundo para ajudar a plantar a árvore que o Cristo nos deixou há mais de 2000 anos. A árvore do conhecimento, da autopercepção mais elevada. Com um ar de dúvida, Betinho perguntou: mas por que as minhas sementes desapareceram? Satisfazendo a curiosidade infantil, tio Chico explicou: porque era necessário que você viesse fazer parte da união e se juntasse às outras pessoas. E tem outra coisa, é necessário conhecer os frutos da árvore. Que frutos, tio Chico? Os frutos que o conhecimento edificante promove. São muitos: caridade, virtude, sabedoria, paz, equilíbrio, trabalho, vigor, riqueza e muitas virtudes que aparecerão em seu coração, cheias de beleza. O menino queria ter certeza de que havia entendido a mensagem. Quer dizer que eu sou mais um dos amigos da união que planta as árvores do conhecimento edificante de Cristo? Sim. Desde a primeira semente plantada, muitos estão sendo beneficiados pelo seu trabalho. Posso frequentar este lugar? Claro, meu filho, foi por isso que as sementes desapareceram, para que você conhecesse a origem delas, que é a árvore do conhecimento edificante. Tio Chico olhou para o relógio. Percebendo as horas, recomendou ao menino: você precisa voltar para casa, Betinho, mas venha quando desejar. Este lugar estará sempre de portas abertas para você.
Betinho sorriu e fez ainda uma pergunta. Será que as sementes voltarão a aparecer? E o homem abraçou o menino e falou: volte para casa, meu filho. Betinho voltou feliz para casa, entrou correndo e foi direto para o quarto. Abriu a gaveta da cômoda e viu que algo brilhava. Eram mais sementes e mais sementes. Feliz, deu um grito e disse: obrigado, Jesus. Obrigado, conhecimento que edifica. Obrigada, Cristo. Conte, amigo, para plantar a árvore do conhecimento que edifica. Do conhecimento que abre as percepções para o que realmente é bom e eleva e traz a nossa verdade diante da realidade. Betinho percebeu que estava com fome. Ouvindo os irmãos chegarem, foi para a cozinha e viu a família reunida. Com um brilho nos olhos, contou a todos o que havia acontecido. Felizes e aconselhados pelos pais, todos se uniram para uma oração. Após um delicioso almoço, o garoto saiu com um saquinho de sementes cantarolando: obrigado, obrigado, meu anjo de guarda. Obrigado, Cristo, obrigado, conhecimento que edifica e eleva o meu ser, por ensinar a todos o amor. Ajuda-me a vida inteira a ser bom semeador. Ajuda-me a vida inteira a ser bom semeador. Livra-me do preconceito e abre as minhas percepções. Uma outra semente, enfim, caiu em boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Uma outra semente, enfim, caiu em boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60, outros 30. E aqui é uma citação de Marcos 4:8. Hoje, Betinho, aos 93 anos de idade, incansável, não parou de semear. A mais nova semente que foi lançada em solo fértil foi na cidade de Moeda, em Minas Gerais. Mais uma nova plantinha surgiu. Ele a deu o nome de Casa do Caminho, GEC. E as sementes que vieram depois de Betinho só tiveram a prosperar. Os filhos e filhas, netos e bisnetas foram seguindo o caminho. Do que diz, uma outra semente, enfim, caiu em boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30, livres de preconceitos e abertos à iluminação. É impossível ler e não se apaixonar pela história de Betinho. O menino encontra um saco de sementes mágicas e passa a plantá-las. Com o tempo, novos amigos apresentam-se para colaborar e o resultado é um mundo mais acolhedor e iluminado. Betinho ensina que a vida pode e deve ser muito interessante se tivermos a iniciativa e o compromisso de torná-la melhor. Afinal, nunca é tarde para semear o bem. Quer ouvir de novo a história? Vamos lá!